Tchau, Letícia. Ah, não! Foi triste, não deu pra você explicar, tia mas pelo menos eu já chegou. falei metade da história. Tia, como Não faz? deu pra explicar, cara. Alguém tem todo mundo daqui dessa escola? Alguém tem todo mundo? Como assim? Eu tô entendendo. Cria um grupo. Da sala. Não sei se Mano, eu tô com uma dor na garganta. Eu preciso com dor na de garganta. vocês, primeiramente, né? Eu não tenho mais WhatsApp, gente. Boa Tu tarde. não tem mais WhatsApp, Pedro? Boa tarde, tia. Boa tarde. Boa tarde, tia. Eu perdi o WhatsApp. Pronto. Acalmaram? Eu falei para vocês que a gente iria usar a gramática, tá certo? Hoje vocês já estão com a gramática aí? Tia, a senhora falou que Oi. aquela outra página de português nós faríamos na próxima aula. Só depois, eram só 3 itens, tá certo? Ou tá, então a gente vai usar a gramática, eram perguntas pessoais aquelas. Aí a gente vai fazer. Primeiro a gente vai estudar o conteúdo de hoje, depois a gente termina de corrigir aqueles 3 itens, tá certo? Tá certo. Porque eu não fiz. A senhora disse que não era. A senhora disse que aquilo não era o dever para casa. Página qual, tia? 53. Pronto. O que a gente vai estudar aí na página 53 da gramática de vocês é sobre substantivo. O que é o substantivo, tá certo? E antes de começarmos a leitura, eu já queria saber se alguém saberia me dizer o que é um substantivo. Eu não consigo achar meu livro, peraí. Pode ler, Maiane. O que é um substantivo? Serafim, estou preocupada com a professora Noma disse que vai elaborar a prova dela hoje à noite. Caramba, Isabelle, logo hoje ela está com um humor terrível. Dá até para imaginar as substâncias que ela vai usar para elaborar as questões. Aí ela aqui fazendo aqui no cuidado de radiação. Nossa, que prova cruel essa. Pode ler. Para você, para continuar. A prova da professora Noma será fácil? Como podemos ver, as substâncias que ela utilizará para elaborar as questões, que segundo Isabelle serão tóxicas, nos levam a pensar que a prova será perigosa, prejudicial à saúde, ou seja, muito difícil. Observe na tira o emprego da palavra substâncias, pois ela nos levará ao conceito da classe de palavras que estudaremos nesse capítulo. Que são substantivos. Aí nesse quadro aí vermelho, embaixo do texto que a Maiane leu, tem assim: substantivo é a palavra que usamos para designar o que chamamos de objetos substantivos, ou seja, tudo que podemos aprender mentalmente como substância, como produtos utilizados pela professora Norma para criar as questões da prova. Substâncias. Na outra página, tá certo? 54. Aí tem vários exemplos. Tem ecologia, ecossistema, terra, floresta, jacarandá, universo, biosfera, habitat, glicose, parasita, sapataria, aluna, enfim, vários exemplos dessas substâncias. Aí vocês saberiam me dizer com as palavras de vocês o que seriam esse substantivo? O que seria esse substantivo? Alguém saberia me... Se refere às palavras ou objetos que podem ser comuns ou próprios. Substantivo, pessoal, de uma maneira bem simples, é a palavra que nomeia... Professora, eu não estou achando meu livro de gramática. Seres em geral. Ok.
Então, pessoal, os substantivos são as palavras que dão nome aos seres, em geral, como eu estava dizendo. Como, por exemplo, cadeira, gato, escova. São as palavras que nomeiam seres. Brena é um substantivo. E como o Taimon falou, ele citou 2 tipos, o comum e o próprio. Mas eu vou dizer para vocês, e vocês vão ver também que existem mais do que esses 2 tipos, tá certo? Existe mais do que só o substantivo comum e do que só o substantivo próprio. Existem outros, vários exemplos, tá certo? Aí tem assim na página 54, classificação dos substantivos. É agora que vocês vão ver que existem vários tipos. Quem aqui pode ler essa parte aí? Classificação dos substantivos? Alguém pode ler? Eu, tia. Pode ler. Tia, Oi. eu acabei de perceber que no meu nome tem um encontro consonantal. Gabri. Exatamente. Posso ler, tia? Pode ler, Thay. Vou começar. Classificação dos substantivos. A primeira distinção entre substantivos é bastante básica e considera somente a sua raiz estrutural, que chamamos de radical. Essa raiz é a parte da palavra que carrega o seu significado mais importante. Observe. Jardim, livro. Substantivo simples. Bomba, relógio. Palavra-chave, chave. Substantivos compostos. Chamamos de substantivo simples aquele que apresenta somente um radical em sua estrutura, como jardim e livro. Já os substantivos compostos são aqueles que apresentam mais de um radical em sua estrutura, ou seja, são formados a partir da união de duas ou mais palavras, como bomba, relógio e palavra-chave. Segunda diferenciação do substantivo. Já lê, tá certo? Para que vocês possam entender, vocês vão lendo e eu vou explicando, tá certo? Parte por parte, para que depois não fique tanta coisa para ser explicada e vocês não confundam. A parte aí que o Taimon leu fala dos substantivos simples e dos substantivos compostos. Substantivo simples, pessoal, é aquele substantivo que é composto por apenas um radical. Tia, e o que seria radical? Radical é a parte principal da palavra. Como, por exemplo, aí no jardim, né, que tem no livro de vocês. O radical tem aí em negrito J-A-R-D. Por que eu digo que isso aí é o radical? Porque a partir desse radical, desse jardim, eu posso formar outras palavras. Através de jardim, eu posso formar, por exemplo, jardineiro. Através de livro, eu deixando L e V, né, que é o radical, eu posso formar livraria. Isso é o radical. Arco, dá pra fazer arco-íris. Tia, então quer dizer que o radical é simplesmente o início de uma palavra que pode dar origem a várias outras. Isso, é a parte principal, nem sempre vai dar origem, tá? Mas a maioria das palavras você consegue originar outras palavras dela. O radical seria aquela parte que não muda, né, da palavra, que é a parte mais importante, e é isso mesmo, tá? Que através dela pode dar origem a outra palavra. O exemplo que o Gabriel deu, arco-íris, é um exemplo de substantivo simples ou composto? Digam no chat. Vocês acham o quê? Que é simples ou composto? Qual é a palavra, tia? Arco-íris. Vocês acham que essa palavra é um substantivo simples ou um substantivo composto? Arco-íris. Composto. É composto. Vamos aí ver a diferença. O substantivo simples, pessoal, só tem um radical, como, por exemplo, a palavra jardim. O radical é só jardim, né? Jardim. A palavra arco-íris, vejam que são 2 palavras. Arco e íris. Por isso que ele é composto. Que dá para formar mais de uma palavra com ela.
Girassol também é composto. Girassol é Exato. composto. Isso mesmo, Gabriel. Isso que eu ia dizer agora. Por exemplo, pessoal, a palavra girassol. Vou colocar, vou escrever. É uma palavra só, tia. Girassol não é uma palavra só? Mas é isso que eu vou explicar, Taima. Olhem aí no chat, eu escrevi a palavra girassol para vocês. Tá certo? Para vocês visualizarem. O Taimon tem razão. É apenas uma palavra. Mas se é só uma palavra, né? Não tem o hífen. Por que é que ela é composta? Porque é a junção de duas palavras, do gira mais sol. Exatamente, Maiane. Então, é importante vocês entenderem que nem toda palavra composta, que é composta, né? Nem todo substantivo composto, ele vai ter a presença do hífen, tá certo? Às vezes vai ser uma palavra só. Mas, por exemplo, girassol, como a Maiane falou, é a junção da palavra gira mais a palavra sol. Então, são dois radicais. Eu só acertei porque eu me lembrei do ano passado, que também foi essa mesma palavra que foi apresentada pra gente. Pronto. Miguel, nesse caso aí, são várias palavras, Miguel. Entendeu? São 3 palavras. Foco é uma palavra, dia é outra palavra e milho é outra palavra. Foco de milho não é uma coisa só, entendeu? Só é composto, não é. Quando uma palavra é composta, não é porque são várias palavras. É uma palavra que expressa uma coisa só. Como, por exemplo, guarda-roupa. São 2 palavras, mas só está representando uma coisa, né? Que é o lugar onde se guarda as roupas. Não confundam isso, tá E certo? ainda tem a junção de guarda mais roupa. Isso. Alguém pode me dar outro exemplo de substantivo composto? Guarda-chuva. Guarda-chuva. Beija-flor. Percebam que é mais de uma palavra, mas está se referindo apenas a uma coisa, tá certo? Beija-flor, são 2 palavras, né? Beija-flor, mas está se referindo ao pássaro. Ok, pessoal, entenderam? O substantivo simples Guarda-roupa, tia. Sim. é quando tem apenas um radical e o composto é quando tem 2 radicais, podendo ter o hífen ou não, tá certo? Tia, Entendeu? Oi. álcool em gel. Álcool em gel. Na verdade, aí, álcool em gel são 3 palavras. Tá certo? Eu estou falando que esse Tia, álcool... mas tem gente que escreve só o nome. Mas tem gente que escreve o nome só com o nome álcool e o nome gel. Não, mas aí tá errado. É álcool em gel. O que é que eu quero dizer com essa expressão? Tia. Oi. Microfone. Em... Microfone. É Essa assim. pergunta. Já vai. Microfone. Microfone é um... Micro e fone. É um substantivo, tá certo? Simples. Tá aí, ó, no chat como é que se escreve. Ok? A palavra aí, álcool em gel, são 3 palavras. É porque as pessoas costumam falar álcool em gel, né? Tudo junto, mas é álcool em gel. Tia, a maioria... Tia, é possível de... Desculpa interromper, mas é possível saber se algumas palavras são substantivos compostos se elas possuírem o hífen. Exatamente. É mais fácil, Caio, saber quando elas têm hífen, certo? Se tiver hífen, é bem fácil saber. Ok? Quem é que pode continuar aí a leitura? A Samanta tinha pedido para ler, né? Samanta, pode ler. Chamamos de substantivos simples aqueles que apresentam somente um radical em sua estrutura, como jardim e livro.
Já os substantivos compostos são aqueles que apresentam mais de um radical em sua estrutura, ou seja, são formados a partir de união de duas ou mais palavras, como bomba, relógio e palavra-chave. A segunda diferenciação dos substantivos também os divide em dois grandes grupos. O primeiro envolve aqueles que não se originaram de nenhum outro, são chamados primitivos. Não, pode continuar. Pode continuar. Como porta e quadro. Estes, porém, são capazes de originar outros, como portaria e enquadrar, que são chamados de derivados. As regras gramaticais que regem a derivação serão estudadas de forma detalhada no seu livro do 9º ano. Por Pronto. fim, Calma. Termina já, certo? Deixa eu só explicar aí. A gente viu que tem o simples e o composto, tá certo? São dois tipos. Agora, a Samantha leu aí pra gente mais dois tipos, que é o primitivo e o derivado. Preste atenção no nome. Primitivo são aqueles substantivos que não vêm de nenhum outro substantivo, que não vem de uma outra palavra. Por exemplo, a palavra porta. Ela não se origina de outra palavra, pelo contrário, ela dá origem a outras palavras. Porta, Então seria derivado, né, tio? que seriam derivados. Porta, eu posso tirar que palavra do substantivo porta, pessoal? Pode tirar o tá e fazer porca. O Pode tirar porco. por. Ah, não. Coloquem no chat, coloquem no chat. Tia. Tia, Oi. o radical, de onde se originam outras palavras, no caso, as palavras derivadas, elas precisam ser, tipo, o radical completo pode ser uma parte do radical que pode dar origem a outras palavras. Por exemplo, Radical é só uma parte não da consegui dar. palavra, tá certo? Por exemplo, Sim, a palavra o radical é só a parte mais importante da palavra. Tá certo? Porta. A Maiane colocou aí no chat. Ela deu um exemplo, portaria. Portaria é um substantivo derivado, porque deriva da palavra Porta. porta. E Tá certo? Tia, então, abstrato ou é concreto? Porque que tem derivado abstrato concreto. tia, Daqui a pouco. Tá certo? o primitivo é o que se origina, é o que dá origem a outras palavras, os derivados são os que se derivam dos primitivos. Exatamente. Como, por exemplo, a Tia, palavra... Tem Oi, uma. pode falar. Gravação. Gravata. Gravação. Tá certo, o Gabriel, mas gravar não é substantivo, tá certo? Gravar é verbo. Aqui a gente está falando só de substantivos, ok, amor? Mas você entendeu qual é a ideia? A ideia é essa mesmo, mas a gente está falando só de substantivos. Aí no livro de vocês tem dizendo assim, que vocês vão ver melhor isso no livro do 9º ano. Por enquanto, vamos aqui seguir o livro de vocês, tá certo? Então, por exemplo, a palavra flor é um substantivo. Eu posso derivar alguma palavra da palavra flor? Que palavra pode ser derivada da palavra flor? Florista. Florista. Muito bem. Tia, os derivados da palavra sempre serão, vamos dizer assim, da mesma família, né? Por exemplo, porta, porteiro, porta, portaria. Sempre vai ser o mesmo grupo. Você tem que ter o mesmo radical, tá certo? Como, por exemplo, flor é um substantivo. Florida. Florida é um derivado de flor. Floricultura, florista. Aí, tia,
Ei, tia, eu perguntei isso porque, assim, vamos ter um exemplo. Supor, suporte, não são a mesma coisa. Não, amor, não são. Porque supor também é verbo, tá certo? Vocês ainda vão estudar sobre os verbos. A gente está falando aqui só de substantivos, que são o quê? O que dão nome a animais, a objetos, a pessoa, né? O nosso nome de países. Pode falar. Calça, calção. Pronto. É calça, calção, tá? Aí tá correto. Certo? Uhum. Entenderam essa parte, né? Sim. Pronto, vamos passar agora para o que a Maiane perguntou, que é sobre o abstrato e o concreto. Continua aí, Samantha. Por fim, a terceira classificação de substantivos os agrupa em duas categorias, conforme a substância que designa. Dizemos que um substantivo é abstrato quando tem existência dependente, como cuidado, ansiedade, cansaço. A existência desses substantivos depende de algum ou alguém. Alguém ou alguma coisa que dê ou apresente cuidado. Ansiedade, cansaço, etc. são objetivos concretos, denominam seres de existência própria, seja real, seja imaginária. De forma simples, dizemos que esses substantivos nomeiam pessoas, lugares, animais, vegetais, minerais e coisas. São seres cuja existência é independente, como João, barco, mar, areia, quadro, vidro. Importante, essa distinção deve sempre considerar o contexto. Pronto. Vamos aí agora aos substantivos abstratos e concretos. Vamos lá. O abstrato, pessoal, o substantivo abstrato é aquele que depende de outra pessoa para existir. Usando uma linguagem assim bem comum, a gente diz que os substantivos abstratos é como se fossem aqueles substantivos, aquela substância que a gente não pode tocar. Vamos dizer Ou assim. seja, o substantivo abstrato, ele precisa estar dentro de um contexto, por exemplo, ele precisa estar dentro de uma situação para poder explicar o motivo daquela palavra. Eu vou dar um exemplo, tá certo? Para vocês, alguns exemplos para vocês entenderem o que é esse substantivo abstrato. Tia, abstrato, exemplo. tipo assim, é uma coisa que não existe, só tem essa palavra, mas não existe na realidade? Existe, mas não é uma coisa que você pode ver, tá certo? É uma coisa que só existe através de outra. Por exemplo, felicidade. Felicidade. A gente pode ver a felicidade. A gente nem pode ver e nem tocar. A gente sente a felicidade. Pode, Samantha. Pode ter um sentimento. Tá certo? Outros exemplos. Tristeza, alegria, amor. Tudo isso são substantivos abstratos. Tá certo? Então, isso é algo que nós não podemos ver nem tocar. Antigamente se ensinava assim, que não pode ver nem tocar. Mas os livros atualmente trazem o quê? Que são coisas que só existem a partir de outras, que são dependentes de outras. Tá certo? Por exemplo, para existir amor, a raiva, só existe se alguém sentir. A raiva só existe através de outra pessoa. Se alguém sente raiva, a raiva existe. Entendem? Por exemplo, eu vou usar aqui o substantivo concreto para vocês entenderem. O substantivo concreto está aqui, lápis. É um substantivo concreto ou abstrato? Lápis. Concreto. Agora, se eu digo assim, amizade.
Amizade é Abstrato. 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 Raiva. Então, Tia, eu botei 3 exemplos das perguntas, três exemplos no chat. ô tia, então, tipo, concreto é que a gente pode pegar, sentir, não sentir completamente, mas que a gente pode ver e tocar. E abstrato é tipo sentimentos que a gente pode sentir, mas não pode tocar, ver, assim, né? Isso, Maiane, é por aí mesmo. Certo? Entenderam? Então, tá certo. Concreto Pode se falar. refere a algo físico, nós possamos ver e tocar. Abstrato é o contrário disso, o oposto. Isso. Mas nem sempre você vai poder usar isso, tá certo? De tocar, mas basicamente é isso. O abstrato está mais ligado a sentimentos, por exemplo. Tá certo? Tá. Entenderam? Sim. Sim. O outro de baixo é a coisa mais fácil ainda, que nós já conhecemos mais tempo ainda. Respondendo a sua pergunta, Gabriel, falando aí dos primitivos e derivados, Gabriel, os derivados sempre vai derivar do radical da palavra, ou seja, do início da palavra. Como, por exemplo, Gabriel, flor, florista, livro, livraria. Tá certo? Não pode ser. Tia, Oi. tipo borra, borracha. Mas tem que ser, pessoal, substantivo. Não é qualquer palavra que vocês pensem, invente aí, que pode ser, não. Tem que ser É do tipo assim, ó. radical. Ou seja, início da Tia palavra. Breno, tia É tipo Breno, assim, eu posso dizer um Oi. exemplo? Tia? Depois Tia fala, Breno. Miguel. tia Breno. Pode falar. Deu uma caída na internet, já pode explicar o que a gente estava explicando de novo? Eu estou explicando ainda sobre os tipos de substantivos, tá certo, amor? Ok, obrigada. E pronto. Vocês entenderam aí, né? O que é o comum, ou o que é o abstrato, o que é o concreto, o que é o primitivo, o derivado. Até aí, tudo bem? Agora a gente vai ver que os substantivos concretos, ótimo, podem se classificar em próprios e comuns. Esses aí são os tipos de substantivo concreto bem simples. Eu acho que todo mundo já entende um pouco sobre isso. Com as palavras de vocês, os substantivos próprios. Me deem exemplos de substantivos próprios. Quem é que Eu pode... posso dizer? Pode. Próprio, Maiane, Brena, Bruna, Brasil. Brasil, Então, os substantivos... Os Austrália. substantivos... Isso. São aqueles que dão o nome de pessoas, são substantivos próprios, E o nome de lugares. países, de lugares, e também é o nome de instituições. Por exemplo, o nome da escola de vocês, do colégio de vocês. Braz Lima Monteiro. É um substantivo próprio, tá certo? O É o nome Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tia, também. disso. O nome de qualquer instituição também é substantivo próprio, tá certo? Ok. E os substantivos comuns? Me deem exemplos. Casa, Gato, menino, menina. Casa, menino. bola, peão. Cidade, país. Isso. Você tem o nome daquele ser, por exemplo, um menino ou menina, mas o nome próprio é o verdadeiro nome dela, por exemplo, Miguel, João. Esse é o nome próprio. Exatamente. Então, substantivos próprios é bem fácil de identificar. Nome de cidades, país, de lugares, né? De pessoas e de instituições. Ok? É bem tranquilo, Maiane. Aí tem bem aí no final do livro, que eu vou ler para vocês,
uma coisa bem interessante que eu não sei se vocês já perceberam, mas vocês vão saber me dar exemplos disso, tá certo também? Acompanhe aí na página 55. Aqui também é importante observar o contexto para distinguir as duas categorias. Isso porque é muito comum substantivos próprios, principalmente daqueles que nomeiam marcas, se popularizarem a tal ponto que passam a nomear de forma geral objetos semelhantes, ou seja, passam a funcionar como substantivos comuns. É o que acontece, por exemplo, com Gillette, Danone e Guaraná, naquelas situações em que equivalem a barbeador e iogurte refrigerante. Nesse caso, essas palavras devem ser escritas com inicial minúscula. Então, o que é que ele está dizendo aí? Que as marcas, tá certo? O nome de marca também é substantivo próprio. Mas o que é que acontece? As marcas são tão famosas que, às vezes, ao se referir a algum produto, a pessoa chama o produto pelo nome da marca. Vou dar um exemplo para vocês. Que boa. Todo mundo sabe o que é que boa, né? Que boa, pessoal. Sim. Na verdade, Sim. o nome daquele produto ali não é que boa. O nome daquele produto é água sanitária. Mas a marca ficou tão famosa que a maioria das pessoas só chama a água sanitária de que boa. Aí, estudando, tia. Nossa, tia. Eu acabei. Fala, Gabriel. Tia, então quer dizer que o que boa, que é o nome da empresa, é o nome próprio, já os outros nomes como água sanitária, não é, mas muitos usam assim. Isso, mas é assim, Taimon. Que boa é o nome da marca, ok? Se você estiver se referindo à marca, você tem que escrever com a letra maiúscula. Mas como todo mundo já conhece essa que boa, como água sanitária, você está falando, por exemplo, você falar uma frase como, por exemplo, menino, vai buscar ali a que boa. Se você for escrever isso, você pode escrever com letra minúscula, tá certo? Porque já se popularizou como se fosse um nome comum. Entenderam? Por exemplo, a Gillette, pessoal. Gillette não é um nome comum. Gillette é o nome de uma marca, mas todo mundo chama barbeador de Gillette. Tá certo? É só esses exemplos. Vocês conhecem algum exemplo de algum produto que ficou tão famoso que as pessoas chamam todos aqueles produtos pelo nome da marca? Vocês conhecem? Perfume Jequiti. Pronto, aí a perfume Jequiti é o nome da marca, Jequiti, mas as pessoas usam como marca mesmo. Mas, por exemplo, a Yasmin deu um exemplo aí muito bom. Rexona. Rexona é a marca, tá certo? Mas todo mundo chama desodorante, não importa qual a marca, de Rexona. Entenderam? Tia, deixa eu ver então. Quer dizer, as pessoas chamam quer dizer, o produto de Rexona, por ser da empresa, mas elas escrevem mesmo assim de letra minúscula. Isso. Mas o motivo de você estar mostrando, Taima, é que tem produtos que são tão famosos que passam e viram o nome do produto. Rexona é uma marca de desodorante. Aí, às vezes, eu tenho um desodorante, por exemplo, de outra marca. Mas, mesmo assim, eu chamo de Rexona, porque Rexona é muito famoso. Entendeu? Tia, isso é só uma curiosidade ou é um fato que pode, sim, ser importante e acabar caindo na prova? Não, a gramática traz isso só para vocês entenderem que Rexona, por exemplo, é o nome de uma marca, é um substantivo próprio. Você tem que escrever nome de substantivos próprios com letra maiúscula. Porém, como já se popularizou, ele acabou sendo aí virando um substantivo comum, entendeu? Tia. Oi, Gabriel.
Tapaué. Sempre quando alguém vai comprar, chama, eu vou comprar uma Tapaué. Não chama, eu vou comprar um depósito. Não, o Isso. nome é Tapaué, mas muita gente chama de depósito, vasilha, pote. Pronto. Tapaué é o nome da marca, não o nome do produto. Aí Entendeu? muita gente chama, vou comprar uma Tapaué. Isso acontece se às vezes nem é dessa marca, entendeu? O exemplo mais comum é Danone. Todo mundo chama iogurte de Danone. Mas Danone é o nome de uma marca. Esse livro é mais de observação para vocês. Ok, pessoal? Entenderam essa parte? Sim. Pessoal, vocês vão fazer aí na gramática de vocês, tá certo? Amanhã é gramática de novo, tá certo? Para a gente terminar de explicar aqui o substantivo. Tá certo, tia. Corrigir. Vocês vão fazer página 61 até a página 63, apenas. Eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, tá certo? Deixa eu repetir essa página. 61 a 63. Ok? Aí, gente, só para terminar aí os tipos de substantivos, eu ainda tenho os substantivos coletivos. Então, substantivos que indicam, por exemplo, um conjunto de coisas. Por exemplo, várias estrelas. O conjunto de várias estrelas. Eu chamo de quê? Constelação. Constelação. Então, constelação é um substantivo coletivo. Peixes, cardume, Isso, vários peixes. ladrões, quadrilha. Lobocateia. Vários lobos. É alcateia. Então, alcateia seria um substantivo coletivo. Oi, amor. Elefante, manada. Vários elefantes. É uma manada. Exatamente. Ilhas, arquipélagos. Isso. Vários mapas. Atlas. Tá certo, pessoal? Tia, o conjunto de baleias, como é que se chama? Eu não sei te responder se tem coletivo para isso, mas eu posso ver, viu? Gabriel. Sim. Pessoal, então foi essa aula de hoje. Façam as Sim. atividades e mandem uma sala de aula, tá certo? Um beijo e tchau. Até amanhã. Tia, Tia. Até amanhã. Amanhã, gramática. tchau, tia. Tchau, tia.